Olá pessoal, vamos fazer um vídeo aqui da questão 14 da lista de exercícios. Na verdade eu estou regravando essa questão porque o vídeo anterior ficou um pouco grande, certo? E apresentou uma séria dificuldade para encaminhar para o YouTube. Por isso que aqui eu já tenho com as questões já, com as informações já escritas, certo? Então vejam bem, nós temos aqui uma empresa dispõe de barras de 10 metros e deseja, deixa eu ver se eu li aqui pela câmera mesmo, e deseja efetuar cortes das seguintes dimensões, né? Então nós vamos ter cortes de 30 peças de 3 metros, certo? Isso aqui são barras lineares, 30 peças de 4 metros, 60 peças de 5 metros, 50 peças de 6 metros e 70 peças de 7 metros, tá? Então aqui está desenhado, tá certo? Todos os possíveis cortes, tá? Vocês podem até dizer, mas tem coisa aqui que não vale a pena. Por exemplo, eu pegar uma barra de 10 metros e tirar uma barra de 3, uma peça de 3, tudo bem. Pode não valer a pena quando a gente for resolver, o sistema é quem vai dizer se vale a pena ou não, tá certo? Mas todas as possíveis os possíveis cortes, tá certo? Tem que ser desenhado e tem que ser mensurado no modelo matemático, tá? Então, nós temos aqui o primeiro corte aqui, tá certo? Dessa barra de 10, tirando uma barra de 3, uma peça de 3, a gente teria aí uma sobra, tá certo? De 7 metros, certo? De 7 metros. Tem uma sobra muito grande. Se a gente tirar uma peça de 4 metros, a gente teria uma sobra de 6 metros. Se a gente tirar uma peça nesse modelo de corte aqui, tirar uma peça de 5 metros, a gente teria uma sobra de 5, tá? Se a gente tirar uma de 4, a gente teria uma, deixa eu ver aqui, não é de 4, daqui é de 6. Porque aqui o foco está meio ruim, mas isso aqui seria uma peça tirando uma peça de 6, a gente teria uma sobra de 4. Eu estou tentando localizar aqui, visualizar aqui a variável, que é exatamente a nomenclatura do corte, tá? Aqui eu teria um corte tirando uma peça de 7, então a gente teria uma sobra de 3. Aqui eu teria um corte de 3 e 3, certo? De 3 e 3. Aí a gente teria o que? Uma sobra de 4. Aqui a gente teria duas peças de 3 e 3. A gente teria uma sobra de 1. A gente teria um corte aqui tirando uma peça de 3, de 4 e outra de 3. A sobra seria 3. Tirando duas peças de 4, a sobra seria 2. Tirando uma peça de 4, uma de 3 e outra de 3. Então a peça seria o que? Seria 0. A sobra seria 0. Cortando uma peça de 4 e outra de 5, certo? A sobra seria 1. Cortando uma peça de 4 e outra de 6, né? 4, 6, sobra 0, certo? 5, 5, sobra 0, certo? Essa daqui é 5 e 4, é a mesma de 4 e 5. Então está repetido, por isso está cortado, ó. A sobra seria 1, mas está repetido, está cortado, não precisa considerar. Esse corte aqui, 5 e 3, a sobra seria 2. Esse corte aqui, 6 e 4, está repetido, é a mesma coisa de 4 e 6. Esse corte aqui é 5 e 3, ou 6 e 3, aliás, certo? A sobra seria 1. E esse daqui, 5, 7 e 3, a sobra seria 0. Tá, pessoal? Então, aqui, se a gente colocar todas essas sobras, certo? A gente pode colocar todas essas sobras aqui, que nem precisava, nessa tabelazinha aqui, olha. Então, a partir dessa tabela, a gente vai escrever a função objetiva, tá? Associando cada sobra dessa variável. Então, a função objetiva já está pronta, certo? Então, aqui a gente vai apenas repetir, olha. Eu vou pegar todos os números aqui, olha. Eu vou pegar todos os números aqui,
certo? E tirando exatamente daquela planilhazinha ali, olha. Então eu tenho aqui 7x3, 6x4, 5x5, 4x6, tá? Exatamente pegando daqui, olha. Tá? Acompanhando aí, olha. 4x6, certo? 4x6, tá? 3x7, tá? Olha, 3x7 aqui. 4x33, x333, tá certo? A sobra foi 1 no caso, mas quando o coeficiente é 1 não precisa colocar, tá? 3x43, 2x44, 1x45, tá certo? É onde a sobra foi 1, tá? Vamos ver aqui, olha aqui, onde a sobra foi 1. Então esse coeficiente 1 não é obrigado a gente escrever, está subentendido o coeficiente 1, tá? 2x53, tá certo? 2x53 está aqui, ó, 2x53 e mais 1x63, ok? E cadê? Ah, tá, 1x63. Então aqui encerra a função objetiva. Estou olhando para outro parâmetro aqui, tá? Então isso aqui é a função objetiva pegando, ó, mensurando essas sobras em função do x, tá certo? Como coeficiente de x, tá? As restrições eu tenho que fazer 5 tipos de cortes, olha. 5 tipos de cortes significa que eu vou ter aqui 5 restrições técnicas. Então aqui eu tenho o corte do 3, ó, eu tenho o corte do 3. Nesse corte aqui eu só tenho uma barra. Nesse corte aqui eu tenho 2 barras, então essa quantidade de barra nesse corte aqui vem para o coeficiente. Nesse tipo de corte aqui eu vou ter 3 barras, pode olhar na figura, tá certo? Então 3 barras. Esse daqui eu só tenho uma barra de 3. Esse daqui eu vou ter 2 barras de 3. Esse daqui só uma barra de 3. Esse daqui só uma barra de 3. Aqui só uma barra de 3. Ou seja, nesse corte 3 aqui, eu tenho que obter aqui, olha, eu tenho que obter 30, tá certo? 30 peças de 3 metros, tá? No de 4 metros, eu tenho que obter também 30 de 4 metros. Quais são as variáveis que eu vou conseguir esse corte aí, olha? Nesse corte aqui, x4, só uma barra, aqui só uma barra, aqui 2 barras, olha, 4 e 4, pode olhar no corte, no desenho do corte, então 2 barras tem que vir para o coeficiente, aqui de 4 só uma barra, nessa variável aqui, nessa variável aqui uma barra, nessa variável aqui uma barra, são igual a 30, tá? Quando eu preciso cortar, para mensurar o corte de 5 metros de barras, ou de peças, tá certo? Então eu vou na variável 5. Olha, onde tiver um 5 no índice, eu vou buscar. Então nesse caso aqui, ó, x5 só tem uma peça, x45 só tem uma peça de 5, x55 vai ter 2 peças de 5 nesse corte, então 2. E aqui x53 também só vai ter uma peça. Eu preciso de 60 peças. No corte de 6 metros, tá certo? Eu vou pegar a variável que tem o índice 6. Então, nesse corte aqui eu tenho só uma peça. Aqui eu só tenho uma peça de 6. Aqui eu só tenho uma peça de 6. Então, igual a 50. E de 7, eu vou ter o quê? Aqui eu tenho uma peça de 7 e aqui tem uma peça de 7. Igual a 70. As restrições de não negatividade, eu tenho que pegar todas as variáveis, tá certo, pessoal? Todas essas variáveis aqui, tá certo? Que eu estou usando aqui para fazer o corte, para fazer a simulação do corte, tá? Eu tenho que colocar aqui com maior ou igual a zero, tá? Isso aqui já falei no posterior, no caso na questão 15. Isso aqui significa o quê? Quando eu digo a não negatividade, eu estou dizendo que quando eu resolver esse problema, que eu vou resolver através de um sistema, tá certo? O Lindo ou Excel, ou Solve do Excel, as minhas respostas, ou seja, os valores dessas variáveis não pode ser menor do que zero. Então, por isso que eu estou colocando aqui. Cada variável dessa tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, tá? Todas. Por isso que eu coloquei reticência aqui, tá certo? Porque aqui não estão todas, né? O que está faltando, que eu não escrevi aqui está nessa reticência, tá?
Estou colocando a primeira, a segunda, a terceira e a última. Ok, pessoal? Valeu!